voltamos a apresentar Jornal Brasil Rural. 10h22 no horário oficial de Brasília, 9h22 na capital mato-grossense, de onde transmitimos ao vivo o Jornal Brasil Rural desta segunda-feira. Estamos de volta com a nossa edição de hoje, seu encontro de todas as manhãs com as mais recentes notícias do agro brasileiro. Bom, 10h23, vamos a São Paulo, né? Hoje nós alteramos um pouco a ordem do programa. Caterine Buzo chega daqui a pouco com as notícias internacionais. O Puga pode entrar a qualquer momento porque interessa a participação dele nesse bate-papo, porque eu vou conversar agora com o professor de MBA da Exalc USP, da FATEP e pesquisador coordenador da área de pecuária do CPEA, que é o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Universidade de São Paulo. O Thiago Bernardino de Carvalho. Está uma preocupação imensa aí por parte do produtor, a expectativa aí com relação a essa oscilação, essa queda no preço do boi gordo. Se isso preocupa o pecuarista, para o consumidor vem aí aquela expectativa de que isso pode baixar o preço na gôndola do supermercado. Será? Vamos conversar com o Thiago. Ô Thiago, prazer recebê-lo para a nossa entrevista. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia a todos. Satisfação nossa aqui de Piracicaba, do CPEA, tá junto aqui com vocês, trazendo informação, né, para o público, para a cadeia agropecuária. É sempre muito bom trazer essa informação. Então, uma satisfação grande poder estar participando pela primeira vez aqui junto com vocês. Olha, eu espero que seja a primeira de muitas, viu, Thiago? Aí você fala que está em Piracicaba. Para quem atua no agro, não tem como falar de Piracicaba e não lembrar de grandes clássicos da nossa moda sertaneja, que tanto enaltecem Piracicaba, né? Que é uma referência aí no país, no estado de São Paulo. Mas a gente lembra, né, de Piracicaba, que eu adoro tanto, do Rio de Piracicaba. Você é um piracicabano, Thiago? O sotaque pode parecer que não, né? Mas a gente foi perdendo o R. Mas eu sou um piracicabano nativo, né? Como a gente fala aqui. Sou caipiracicabano, né? Com muito orgulho, mas como você bem disse, é uma terra boa, uma terra que remete muito à questão sertaneja, né? Das músicas, né? Uma tradição também no agronegócio, principalmente no setor canavieiro. E a gente tem a Exalc aqui como uma das referências aí no estudo da agronomia, né? Mas a gente é piracicabano, né? Com muito orgulho, como disse, e gostamos de moda de viola, assim, né? A gente aprendeu muito a ouvir Tião Carreiro aqui. Opa, coisa boa, coisa boa. Bom, olha só, gente, o CPEA fica lá em Piracicaba, como o Thiago disse, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada. O Puga fala todo dia do CPEA aqui, né? Quando ele chega trazendo as informações do mercado, ele fala do CPEA. O Thiago é pesquisador na área de proteína animal, pecuária de corte, suínos e frango, mas ele tem ênfase nos últimos anos no mercado futuro do boi gordo e acompanhando aí os custos de produção de pecuária de corte em todo o Brasil. Thiago, teve uma queda aí dia após dia na semana passada. Essa é uma tendência nos próximos dias? O que a gente pode esperar? Eu acho que vamos começar, né, nosso bate-papo aqui. Eu acho que é o grande questionamento do produtor, principalmente do pecuarista, para saber, Thiago, é uma tendência, não é uma tendência, o que está acontecendo? Vale lembrar que, tradicionalmente, a gente está nesse período do ano, tem uma oferta muitas vezes maior de animais, devido, sim, a arte de matrizes, a período de produção, vacas não empenharam, são descartadas, há necessidade de abrir espaço para outras categorias de animais, né? Daqui a pouco a gente fala do clima, pode a questão do Mato Grosso, mas tradicionalmente a gente tem uma pressão. É claro que alguma pressão vem em março, vem obviamente em abril, mas a gente tem esse cenário, né, que a gente vem observando da arroba do boi gordo recuando ao longo aí do final, principalmente final de janeiro e ao longo de fevereiro. Muito devido a dois fatores, uma oferta maior de vaca, que eu já comentei, então do lado da oferta, e a demanda. Aí a gente distingue um pouquinho. A demanda interna, o brasileiro, infelizmente, né, com dinheiro curto,
todo começo de ano. A gente tem algumas contas, alguns impostos para pagar, e também não só, o que é até importante, né? Não só o consumidor, mas também o pecuarista. O pecuarista tem conta para pagar, e muitas vezes ele tem que se desfazer do rebanho para fazer esse giro dentro da casa dele, dentro da fazenda. E por outro lado, a gente tem o câmbio, né? A questão da demanda externa. A China continua comprando muito, o Brasil é o grande player no mercado internacional, né? Há uma dificuldade de estoque de carne ao redor do mundo, dos menores estoques ao longo dos últimos anos. O Brasil que vem crescendo na produção de carne, então se olha muito para o Brasil. Agora, o câmbio terminou o ano, começa o ano naquele patamar lá 6,10, 5,90, e agora a gente está falando de um câmbio de 5,70. Puxa vida, Thiago, 20 centavos a menos. Se a gente fizer uma conta reversa, isso vai precificando a nossa arroba em dólar, vai deixando a nossa arroba, de certa maneira, mais caro quando a gente pensa numa valorização. Então, se eu diminuo o câmbio, necessariamente eu jogo uma pressão em cima do boi gordo. Então, são esses fatores que ajudam a entender. Maior oferta e uma demanda, de certa maneira, principalmente interna, mais fraca, mais fria, tá? E junta-se a tudo isso, o CPE apontou, Thiago, que houve um aumento de 1,6 no número de animais confinados agora em fevereiro. O que é que levou esse número de animais a esse aumento no confinamento? É bem interessante, é um trabalho, né, que se analisa a taxa de ocupação de confinamento, né, em parceria CPE, DSM, etc., onde a gente analisa o quanto de gado entrou no confinamento. E o que mostra é que nos últimos meses a taxa de ocupação, principalmente aqui em fevereiro, é a maior dos últimos anos. O que significa isso? Primeiro, sim, eu tive problemas de seca em algumas regiões, tive problema de pasto, cigarrinha, lagarta, Mato Grosso foi um caso disso, Tocantins, Goiás, próprio Pará. Então isso estimulou ao pecuarista a buscar esse gado ou colocar esse gado no coxo. Soma-se a isso, o preço do milho até então, de certa maneira, um pouco mais barato, o milho realmente vem subindo agora nessas últimas semanas, mas o milho estava interessante com a arroba firme. Então o pecuarista se estimulou. Isso justifica. Agora, está acontecendo uma mudança muito grande na pecuária, que já vem desses últimos 5 anos. Se a gente pegar confinamentos de capacidade de 10 mil cabeças, estão cada vez mais aumentando. E confinamentos com menos de 10 mil cabeças estão cada vez mais diminuindo. Então, observa-se uma concentração. E quando eu tenho confinamentos maiores, de grande porte, eu necessariamente preciso ir colocando mais animal para reduzir o custo de produção, para reduzir o custo fixo dele. Então, isso ajuda a entender. Agora, se entrou esse gado em fevereiro, em média de 90 a 100 dias, daqui 3 meses, aí eu estou falando praticamente maio, né? Março, abril, maio, ou final de abril, eu vou ter um volume maior de gado no mercado. É para o pecuarista ficar atento. Eu achei bastante curioso, que eu acompanho as feiras que acontecem, principalmente aqui no Mato Grosso, e eu vi um movimento muito grande de incentivo ao confinamento, as empresas que trabalham com confinamento tentando trazer para esse negócio até as pessoas do ambiente urbano, não apenas produtores, mas pessoas que de repente queiram investir. É uma tendência o aumento de confinamentos no Brasil? É uma tendência. Só para a gente fazer um paralelo, nos Estados Unidos, que é um dos maiores players do mundo, cerca de 90, 95% do gado terminado é feito em confinamento. Aqui, para a gente ter uma ideia, algo em torno de 20 a 25%. É claro que são condições diferentes, Brasil e Estados Unidos, e a gente tem ainda uma facilidade e um poder em termos de competitividade maior no pasto. Sim, por causa de todas as condições climáticas de chuva. Agora, a gente tem um espaço, não necessariamente a gente vai chegar nos 90%, mas temos espaço para chegar a 30%, 35%, 40% com certeza. Então, é uma tendência sim, até para também agilizar o processo de produção. Quando eu falo agilizar o processo de produção, é realmente eu encurtar esse tempo, engordar esse animal mais rápido e produzir mais carne com menos insumos, com menos, obviamente, tempo, né? Produzindo mais com menos. Aí eu coloco essa carne de forma mais rápida
no mercado, sem contar todos os impactos econômicos, sociais e ambientais que o confinamento pode ajudar a diluir. Já que nós falamos de confinamento, não era essa a intenção da pergunta, mas eu não posso perder essa oportunidade, viu, Tiago? Para quem está disposto a investir na pecuária brasileira, investir em confinamento é um bom negócio? Olha, é um bom negócio. Sim, como todos os negócios, eu tenho, obviamente, um risco, né? O grande mal, muitas vezes, do brasileiro é que ele entra para investir no cenário quando o cenário está muito bom, daí todo mundo entra, né? Fazendo um paralelo, aproveitando o seu gancho do confinamento, há 2, 3 anos atrás, quantas pessoas arrendaram área de soja, achando que a soja ia se manter naquele patamar de 180, 200 reais. Aqui em São Paulo aconteceu muito disso. Agora, hoje estão entregando as áreas arrendadas, porque entrou no investimento onde estava alto. Agora, o confinamento, se bem gerido, momento certo de compra do boi magro, da ração, no caso milho, venda desse boi, usando ferramentas de risco de preço, com certeza é uma atividade no curto prazo, aí podemos falar 90 dias, 120 dias, ela consegue te dar um retorno interessante, sim. Perfeito. É arriscado, mas tem que entender do negócio. Pois é, como tudo existe o risco, né? Mas também, se você passar a entender o negócio, pode ser, sem dúvida nenhuma, um grande investimento. Eu estou conversando com o coordenador da área de pecuária do CPEA, o Tiago Bernardino de Carvalho. Ô Tiago, se nós teremos mais animais confinados e considerando que a oferta de fêmeas para abate também tem aumentado, teremos oferta maior de animais daqui para frente ou não? Olha, pelo lado de oferta, sim, até pensando que a gente vai ter tradicionalmente abril, maio, junho, dependendo da região, a gente tem o desmame, né? Esse bezerro sai da vaca e a vaca, muitas vezes, se não receber um tratamento para, obviamente, compor ainda essa fazenda, ela é descartada. Esse é um primeiro ponto. Somado, sim, à estrutura de confinamento que, como a gente comentou há pouco, de certa maneira vem aumentando e vai colocar mais animal no mercado. Agora, é o fim do mundo? Não, a gente vai ter que olhar o outro lado do equilíbrio, que é a demanda. Como que essa demanda se comporta? A gente tem uma demanda do brasileiro melhorando a partir de abril, maio, mas principalmente junho. Então é bem nessa inflexão de mais oferta, onde o brasileiro começa a ter, obviamente, mais dinheiro, mais orçamento para comprar carne. Por outro lado, tem as exportações, né? A gente tem aí o mundo precisando de carne, mas por outro lado o câmbio não muito ajustado. Então, teremos mais oferta. O cenário, até se a gente olha o mercado futuro, é um cenário muito mais próximo nesse período que eu estou falando, março, abril, maio, mais próximo de 295, dos 300 reais aqui em São Paulo, muito por causa da oferta, porque a demanda obviamente melhora daí para frente. Daí eu já falo no segundo semestre com arroba acima dos seus 310 reais, 320. Então é um período que tradicionalmente a gente coloca uma pressão maior da arroba, sim, pela oferta de animais. Bom, então a tendência é que até o final do primeiro semestre a gente tenha uma queda no valor da arroba e que vai voltar a subir a partir de julho, agosto, é isso? Como tradicionalmente acontece todos os anos. Como a gente disse, claro que a gente pode ter algum movimento, eu posso ter uma abertura de um mercado, por exemplo, japonês, sul-coreano, ou até mesmo México, Canadá, com todas essas brigas com os Estados Unidos comprando mais carne nossa, isso ajuda, obviamente, a oxigenar e valorizar. Agora, a gente está num cenário onde todo investimento que a gente fez em 2020 e 2021, sempre lembrando, 2021 foi o ano que a gente mais inseminou matriz, recorde. Esse bezerro, ele nasceu em 22, ele desmamou em 23. Se ele desmamou com 8 meses e se ele está sendo abatido, vamos colocar 24 meses, eu tenho 2 anos aí. Se ele desmamou em 23, ele está saindo em 2025. Então, se é o ano que eu mais inseminei em 21, eu desmamei em 23, esse bezerro está virando carne em 25. Por isso a gente tem esse período de transição com maior oferta, dado todo o investimento feito pela pecuária. Ô Tiago, agora naturalmente quando a gente fala dessas tendências, né, o que é normal, cai, depois sobe, é um período em que, como você disse, se não houver uma nova abertura de mercado, algo
tão relevante, vai manter aquilo que é meio tradição. Isso o pecuarista entende, o homem do campo entende, mas aí por causa que a gente fala muito, e a nossa intenção é realmente falar muito também com a pessoa do urbano. Falando nisso, o Walter Puga está chegando por ali, vamos ver se ele já participa desse papo. Quando a gente fala para a cidade, para as pessoas que não conhecem esse cotidiano, esse ciclo da pecuária a cada período do ano, a gente vai ter queda nos preços na gôndola do supermercado? Dá para vislumbrar isso, não? Eu acho que é um ponto muito importante. É claro que a gente está falando muitas vezes para o agro, né? Eu não falo especificamente hoje aqui, mas no geral é natural isso. E é um ponto cada vez mais de extrema importância ser levado para a sociedade no geral. Muitas vezes eu vou lá na gôndola do supermercado e vejo, a carne está cara. Eu tenho todo um processo para entender como a gente chega nessa precificação. Como a gente disse, se o preço da carne cai, se o preço do boi cai, é natural também que eu tire, né, pensando no pecuarista, eu freio meu investimento. Não generalizando, porque tem os próprios pecuaristas, tradicionalmente, eles investem em momentos de baixas e altas, assim por diante. E isso, se eu tiro o investimento, eu acabo impactando no médio e longo prazo. Então, muitas vezes, esperar o preço baixo de uma arroba, ou de uma carne, perdão, na gôndola, isso pode impactar daqui 2 anos em preços muito maiores. Então, é importante, sim, a sociedade entender o que se passa no campo. Desde uma intempérie climática, a discussão, fazendo um gancho aqui, a gente está falando, obviamente, para a comunidade aí do Centro-Oeste, Mato Grosso, mas imagine só a cabeça de um agricultor gaúcho que ele vem de 3 anos de seca, sempre no começo do ano, tomou uma pancada de enchente. Então, assim, como se recupera? Como que eu tenho caixa para entrar novamente no mercado? E um motivo, assim, que acontece no Paraná, no Mato Grosso, os próprios produtores de grãos que não estão com dificuldades de refazer o parque de máquinas para plantar soja de milho. Então eu coloco uma pressão para 26, 27 muito grande. Muitas vezes o raciocínio do cidadão comum, que também a gente tem que entender que são vários negócios, vários comércios, mas ele está olhando momentaneamente, o preço do arroz subiu, o preço da soja, do milho está subindo, o preço do café está subindo. Não, o preço do boi também está subindo. E entender, a gente vive num mercado global, onde se eu tiver um problema no Vietnã de café, obviamente o mundo vai comprar o café brasileiro. Isso vai valorizar. Assim como eu tinha a questão da oferta da geada, que impactou na produção de café. E o boi gordo não foge disso. É o menor estoque de gado, bem se falando, dos Estados Unidos desde a década de 60. Onde que o mundo vai buscar? A China precisa comprar alimento, vem buscar no Brasil. E aí eu jogo uma pressão grande. Por isso que é importante essa ligação ponta final, mas o que está acontecendo no campo? E hoje a situação do pecuarista, muitas vezes que sim, eu tenho um preço do boi gordo interessante, não é um dos melhores, achatou a margem, perfeito, mas ainda continua sendo boa. Agora, a tendência é achatar mais se o preço cair abaixo dos 300. E aí, obviamente, eu freio investimento e jogo uma pressão mais para frente. Mas o consumidor, é claro que ele vai sentir sim o preço da carne mais barata, está sentindo, pelo menos esse segunda quinzena de fevereiro, vai sentir isso em março. A grande questão é que também ele está sem dinheiro. Ele olha para o frango, ele olha para a carne suína e vai compor o orçamento dele ou as compras das carnes da melhor maneira possível. Perfeito. Walter Puga Júnior conosco na conversa. Seja bem-vindo, Puga. Bom dia. Bom dia a você, bom dia a todos. Bom, ouvir o Tiago é sempre uma aula, né, de agronegócio, né? Eu, como jornalista, gosto muito do trabalho do Tiago. Nós acompanhamos o dia a dia dele, as agruras, né, do dia a dia, as variações de preço, críticas que às vezes o CPEA recebe, elogios que recebe de outro lado, são várias consultorias, mas o fato é que o Tiago não é um aprendiz de feiticeiro, ele já está aí há muitos anos, não, Tiago? Nós nos conhecemos há muitos anos, né? Agora, Tiago, vamos lá. Vamos olhar mais adiante. Então, vamos falar aqui. Pressão nesse momento, preço do boi gordo, isso lá na frente pode ter outras consequências, o consumidor considera a carne bovina muito cara, há uma fuga
né? Às vezes da carne bovina para proteínas mais baratas, aí corre para o frango também sobe, corre para o suíno e tal. E agora, Tiago, você está vendo um movimento no mercado que está assustando muita gente. A fuga das carnes, né, para os ovos e a disparada nos preços dos ovos, né? Ou seja, aquele alimento, aquela proteína para o pobre, já está virando proteína para rico, né? Do jeito que os ovos estão subindo. A pergunta é, quando você, com a sua experiência, olha para frente e vê o movimento aí daqui a 6 meses, 1 ano, o que você vislumbra nessa mudança de mercado que está ocorrendo agora, nessa demanda, nesses problemas climáticos que nós estamos tendo? Problemas mais adiante, eu sei que você não tem bola de cristal, mas o que você sente hoje com base nos números que você analisa? Porque você acompanha frango, acompanha suíno e acompanha boi, né? Sua especialidade é pecuária. Eu pergunto, você, agora falando para o pesquisador que tem os números na frente, o que você está sentindo para o futuro? Legal. Guga, satisfação poder compartilhar essa mesa aqui com você. Muito bom estar aqui, né? E agradeço as palavras, é sempre bom poder conversar sobre agronegócio, sobre pecuária, preços, etc, né? É um amigo que a gente fez aí ao longo dos últimos anos. Mas vamos lá. Tem coisas importantes na sua fala, assim, de bate-pronto, sem fugir, sem ficar no muro. Me preocupa pelo lado do consumidor. Pelo lado do produtor, eu venho falando isso muitos já me acompanharam falando, até mesmo pecuaristas, gente do setor. Eu penso para a pecuária especificamente bovina. A gente já vai falar do ovo aí, do frango, suíno, tilápia. Eu tinha, desde o meio do ano passado, eu falava para a turma, 3 anos interessantes para a pecuária. Porque eu tenho aí essa transição de ciclo, que o bezerro ele já começa a sentir, é claro. Aí eu tenho esse período, né? O brasileiro a gente pode até discutir depois a situação macroeconômica a partir de agora, mas a renda subiu, a renda média do brasileiro subiu, o desemprego caiu. Então, assim, o volume de crédito disponível para o brasileiro foi um dos maiores dos últimos anos. Então, a situação do brasileiro desde 2012 é muito interessante. A gente está voltando no patamar de 2010, só para vocês terem uma ideia. Não estou falando da taxa de crescimento do Brasil, mas a situação do brasileiro. Se é um emprego ainda, vamos dizer, muito tênue, assim, vai se perder, ele está auto-endividado, que eu concordo também, por isso que me preocupa. Isso vai ocorrer, mas é claro, hoje oxigenou o mercado de carne no Brasil todo, no consumo de tilápia, de ovo, etc. Então, se eu pensar até lá, primeiro semestre de 2027, são anos bem interessantes para a pecuária bovina. Tá? A gente vai ter o ano de eleição ano que vem, a gente sabe que vai jogar dinheiro. Teve essa discussão aí do Plano Safra. Esse governo, e isso daí, antes desse anúncio, também a gente falava, é a última tentativa dele ajudar o agro e conseguir voto do agro. É fazer um plano safra bom, porque o plano safra começa a junho do outro ano. Ele não vai fazer um plano, a não ser que ele queira arrebentar com o próximo governo, fazer um plano ano que vem para os resultados positivos aparecerem em 27, podemos dizer assim, né? A não ser que ele tiver muita convicção que vai ganhar. Mas, então, ele vai ter que olhar para isso, porque ele precisa salvar o meio rural. Agora, aí a gente entra nas outras proteínas. Uma coisa muito importante quando a gente fala do consumo de proteína, isso vale para o leite, derivados lácteos, tilápia, ovo, frango, carne suína e carne bovina, consumo de proteína vinculado à renda. Tá? Isso aqui no Brasil, isso no mundo todo. E no mundo todo, eu estou com inflação em alta, juros em alto. Há uma restrição de renda cada vez maior, que a gente vai começar a sentir no Brasil, principalmente a partir de 2027 e 2028. Então, quando você me pergunta, me preocupa. O produtor, ele vai ter uma valorização, porque o mundo todo vai precisar comprar a nossa carne. Né? Como os Estados Unidos vai comprar o nosso ovo, porque tem problema de influenza aviária lá, como a China está comprando, como o Japão ele já começa a olhar a nossa carne, então começa a se estrangular. E do outro lado eu tenho ou questões sanitárias, como uma influenza, a peste suína africana, que tumultua o mercado, e situações climáticas.
como a gente estava comentando aqui, citei o próprio Rio Grande do Sul. Então, é um quebra-cabeça, é uma mesa de xadrez de movimentos importantes. Olhar o macro, olhar o cenário externo, quem está comprando essa carne, e o mercado interno. Eu acredito no mercado interno ainda interessante esses 2 anos. A gente vai pagar a conta 27 e 28. Por outro lado, a gente tem um mercado externo que depende muito da nossa carne. Mas o brasileiro, sim, vai sofrer com preços mais altos. O frango já está subindo de preço de novo, a carne suína subindo de preço de novo. A carne bovina, ela está num patamar alto ainda, ela voltou a preços de 1º de novembro. Fechou sexta-feira R$ 22,37 o quilo da carcaça casada em São Paulo. Em novembro, 1º de novembro, 22,31, alguma coisa. Então voltou naquele patamar. Mas a gente pegou novembro e dezembro, o brasileiro consumindo muito. Então é um equilíbrio, não caiu para 17 como era também há 5, 6 meses atrás. Então o brasileiro ainda consome, mas cada vez mais vai ser difícil ele migrar para outras carnes, porque as outras carnes, outras proteínas em patamares elevados também. Bom, agradeço aí, viu? É sempre uma aula com o Thiago, né? O Thiago ele tem os números, ele olha para frente e já vê, mas fora o dia a dia que ele acompanha toda a movimentação do mercado. Thiago, é preocupante mesmo. Para o produtor, esperemos aí que os custos sejam razoáveis para que ele enfrente esse período, né? Eu me considero satisfeito aí com a resposta do Thiago. É com você, Vanderlei. Olha, e que aula, viu, Puga? E eu vou dizer para você, o Thiago entrou dizendo a primeira vez que participa aqui. Ô, Thiago, eu espero realmente que seja a primeira de muitas, porque a gente está aqui no Mato Grosso, mas a nossa emissora é multiplataforma e a gente transmite para todo o Brasil. Temos a alegria de dizer que a nossa segunda maior audiência é São Paulo, depois Goiás e depois a região sul do país. Então, todos os dias nós estamos aqui, uma programação 100% voltada para o agro, com a intenção de levar boa informação para o produtor rural, mas também de fazer com que o público urbano conheça o agro e que possa acompanhar o dia a dia do agro, que diz tanto, né, para a economia do país e a economia mundial. E como você disse, né, tudo interfere. As questões climáticas, uma abertura de mercado, um fechamento de mercado, a oscilação do dólar. Ô, Thiago, temos muito o que falar e eu agradeço imensamente você ter estado conosco aqui. Eu espero que você volte outras vezes, viu? Vanderlei, obrigado pelo convite, satisfação é minha. Convite aceito, sempre que precisar. Eu acho que quanto mais informação, mais discussões, isso faz com que o agro ganhe, o agro cresça. E eu acho que o papel que vocês fazem de levar essa informação é de extrema importância. Então, obrigado, Puga, pelo convite, por esse debate aqui. E a gente está sempre à disposição, portas abertas sempre que vocês precisarem. Grande abraço a todos e um forte abraço para a turma do Mato Grosso, que sempre me recebe com muito carinho, e também, como você falou, Goiás, São Paulo, sul do país, Nortão. Um forte abraço e boa semana para todos. Perfeito, ó, e já vai ficar o convite para você, quando você vier a Cuiabá, aí a gente vai poder comer um peixe. Eu vou te convidar para comer um peixe, porque a carne você tem com mais facilidade por aí, né? Eu vou cobrar, hein? Agora Vanderlei, ele se encrespou comigo. Eu cobro, hein? Brincadeira, vai ser um prazer colocar a prosa em dia. Obrigado. Obrigado. Puga, obrigado a você. Vamos ver se a gente ainda volta daqui a pouco, né, Puga? Ok, voltamos já. Brasil, celeiro do mundo, porque o agro não para. Jornal Brasil Rural. 10h51, vamos fazer um breve intervalo e a gente volta já com mais uma entrevista aqui no Jornal Brasil Rural. O Jornal Brasil Rural volta já.